Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa Lectio Divina, nessa manhã de quarta-feira, dia 20 de abril. Nós estamos aí na oitava de Páscoa, então quero te desejar uma santa e uma feliz Páscoa, cheia de transformação, de renovação do nosso coração e de ressuscitarmos juntos com Jesus, né? Nessa mudança de vida, nessa transformação da nossa realidade. Então, já quero te convidar a abrir o seu coração nessa manhã de quarta-feira para juntos meditarmos na palavra do Senhor e orarmos com a palavra de Deus nessa manhã. E para isso, peçamos o auxílio do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, tomemos a nossa palavra de Deus no Evangelho de hoje, que está no livro de São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não nos se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram-se para Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam,
Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Sião. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Como é linda essa palavra para nós no dia de hoje. Essa palavra ela muito toca o meu coração. Porque lembra nessa palavra com o título Os Discípulos de Emaús, e nesse caminho, né, eu posso me colocar junto desses discípulos aqui caminhando, né, tristes, porque depois de toda a passagem de sofrimento de Jesus, né, antes mesmo do sofrimento, de anúncio do reino de Deus, de partilhas, dessa experiência de amor com Jesus vivo e vendo o sofrimento dele durante toda a Semana Santa, de sua morte, crucifixão, né? Nós aqui estamos diante de uma realidade que passaram 3 dias. Então esses discípulos, né, eles estavam aqui caminhando para uma aldeia chamada Emaús, né, distante aqui 60 estádios de Jerusalém. Então eles estavam ali tristes, porque já tinham se passado 3 dias que o Jesus, né, esse profeta poderoso, como eles mesmos aqui dizem, havia morrido. Enquanto eles caminhavam, né, Jesus ele se aproxima deles, mas a palavra de Deus fala, né, que os olhos estavam como vendados. E ali, né, um dos deles, né, chamado Cleofas, porque Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes, né? Por que vocês estão aí pelo caminho comentando? E aí Cleofas, né, responde: uai, você por acaso não sabe o que está acontecendo aqui na redondeza? Não sabe, né? O que aconteceu esses dias que Jesus de Nazaré foi morto, né? Foi entregue pelos nossos sumos sacerdotes. E é interessante que aqui Jesus ele começa a discorrer com esses discípulos, né, que estavam a caminho de Emaús, explicando todas as escrituras, caminhando com eles pela palavra de Deus, né, caminhando com eles e explicando sobre o propósito, né, de por que Jesus deveria morrer. Sendo assim, quando os discípulos, aqui a palavra de Deus fala que eles se aproximam da aldeia, já era chegada a hora, já era tarde, né? Jesus fez como se continuasse, como se passasse adiante, e esses discípulos convidam Jesus para ceiar com eles. E aí, ao Jesus abençoar, ao partir o pão, essas vendas caem dos olhos desses discípulos e eles reconhecem nesse homem a presença de Jesus. Hoje eu quero meditar nessa palavra, né, como me colocando como um discípulo de Emaús, como esse que aqui está, esses aqui que se encontram na palavra. Porque dos meus olhos precisa cair essa venda. Jesus ele não pode ser apenas uma ideia, ele não pode ser algo bonito que eu vivenciei nessa Semana Santa, em que eu por vezes posso até ter chorado e me comovido com a história dele. Jesus ele precisa ser real na minha vida e na minha história, porque ele deu a sua vida por mim. E essas escamas, essa venda precisa cair dos meus olhos, né? Eu preciso acreditar que Jesus ele está vivo, que ele está vivo, ele é real no nosso meio, ele é real na Eucaristia. Ele se doa por mim todos os dias. Ele não está morto, ele não está lá dentro do sepulcro. Jesus ele se encontra vivo no nosso meio. Ele se encontra vivo na Eucaristia, ele se encontra vivo, né? Porque é a palavra viva encarnada. Jesus ele ressuscitou, ele não está morto. Jesus, ele depois desses 3 dias, ele ressuscita. Eu preciso fazer como esses discípulos no final dessa palavra que diz: olha, o Senhor ressuscitou e verdadeiramente ele apareceu para Simão. O meu coração ele precisa ser abrasado pelas palavras do Senhor, né? Porque como os discípulos de Emaús também, eles falam assim: olha, não se abrasava o nosso coração, né? Quando pelo caminho ele nos explicava as Escrituras. Então meu coração ele precisa ser abrasado com essa palavra no dia de hoje. Eu preciso dizer do fundo do meu coração, principalmente nessa 8ª de Páscoa: Jesus ele morreu pelos meus pecados.
mas Ele venceu a morte e Ele vive e Ele está no nosso meio. Jesus, Ele parte o pão, Ele me alimenta, Ele me dá uma vida nova. Então, que essa venda ela possa cair dos nossos olhos, possa cair dos meus olhos, que eu possa reconhecer Jesus na Eucaristia, que eu possa reconhecer Jesus no meu dia, ser amigo dele, caminhar com ele, reconhecer nos meus irmãos, reconhecer nessa minha caminhada e estar junto dele todos os dias. Portanto, nessa manhã de quarta-feira, vivenciando essa oitava de Páscoa, eu quero já me colocar diante da presença de Jesus e te convido também a se colocar na presença de Jesus. Nessa manhã, pedindo que todas essas vendas, essas escamas possam cair dos meus olhos, Senhor. Aumenta a minha fé nesse dia, porque eu preciso te reconhecer, Senhor. E eu te reconheço ao partir o pão, eu te reconheço, Senhor. Eu te reconheço porque o Senhor vive para me dar vida nova. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado e eu te reconheço. Eu te reconheço nesse dia, Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor está no meu coração, o Senhor está vivo no nosso meio. O Senhor está vivo dentro dos sacrários, o Senhor se entrega por nós todos os dias. E eu sei que o Senhor ressuscitou para nos dar esperança, para nos dar vida nova e nos dar propósito de uma vida eterna. Portanto, eu me coloco em Tua presença nessa manhã de quarta-feira, pedindo que o Senhor possa aumentar a minha fé. Porque eu te reconheço, Senhor. O meu coração ele é abrasado nessa manhã com essa palavra. O meu coração ele se alegra, Senhor. Porque eu posso dizer com todo o meu coração que o Senhor vive e que o Senhor reina e que o Senhor é soberano sobre a terra, sobre os céus, sobre todo o inferno. De que o Senhor é o meu Deus, de que o Senhor é o meu Salvador. De que o Senhor é o meu amigo, de que o Senhor caminha ao meu lado. E que sem Ti, Senhor, nós não encontramos a verdadeira felicidade. Esses discípulos caminhavam tristes, Senhor, porque neles havia morrido a esperança de que o Senhor iria ressuscitar, mas hoje nós podemos dizer com todo o nosso coração de que o Senhor ressuscitou. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser essa promessa viva, por ser essa promessa que se cumpre, por ser essa esperança no sofrimento, nos dias tristes. Obrigado, Senhor, por se fazer real na nossa história. Muito obrigado, Senhor. Eu te glorifico. E nesse momento de contemplação, quero de forma especial nesse dia contemplar ao Senhor, a Jesus que é vivo, que está presente em nós, está presente por nós, está presente aqui no nosso coração. E gostaria, é o que o Senhor coloca no meu coração, de participar, do banquete da Eucaristia no dia de hoje, O reconhecendo ao partir o pão na pessoa do sacerdote. Quero te fazer esse convite também, você que pode, nesse gesto concreto dessa contemplação do dia de hoje, Reconhecer Jesus ao partir o pão na Eucaristia, na mesa sagrada, Que nos alimenta, que me dá vida nova, que transforma a minha vida. Porque é nele que encontramos a verdadeira alegria e o verdadeiro propósito, de Páscoa. Então você que puder, o Senhor coloca isso muito forte no meu coração, de hoje participar da Santa Missa, de buscar a Eucaristia, de buscar Jesus Eucarístico. Você que pode, buscar Jesus. E você que não pode, por alguma situação, que você também possa fazer a sua comunhão espiritual, receber Jesus no seu coração nessa manhã e caminhar com Ele durante esse dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Quero agradecer você por essa manhã de partilha, pela graça de estarmos juntos nessa Lectio Divina mais um dia, né? Quero te convidar, você que pode, né, a compartilhar essa partilha, né, esse momento de oração com a palavra nos seus grupos, né, de WhatsApp, no Facebook, compartilhar esse link do YouTube, compartilhar também nas suas redes sociais e ser também esse evangelizador, né, de levar a palavra de Deus. Deus muito te abençoe e abençoe a sua semana. Amanhã nós estamos aqui novamente com a nossa Lectio Divina a partir das 6 horas da manhã. Que Deus muito te abençoe e que Nossa Senhora fique com você. Estivemos unidos e continuaremos sempre reunidos na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.